Boa! Muito boa! Essa foi a melhor. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo da série By Abrão e Clara Zatirco. E no dia de hoje, aproveitando essa tarde de carnaval, voltamos para atualizar as histórias e também para contar um episódio vivido pelo professor Abrão referente ao atendimento previdenciário. Então, apesar de ser um assunto sério, nós trouxemos ele mesclado aí com o carnaval, que é para rir e não chorar, de tão triste que é a situação da pessoa que necessita passar pela perícia médica. Mas eu começo perguntando para o professor Abrão o que é a perícia médica. A perícia médica ela é um exame realizado por um médico perito em uma de suas unidades, né, do INSS. E ela é realizada a todo segurado que pagou pelo menos 12 contribuições para o INSS de forma autônoma, né, ou sendo registrado com carteira assinada, ou que tenha também pago 12 contribuições tendo MEI. Ah, então a pessoa que ela contribuiu por 12 meses, ela tem direito então a recorrer a esse auxílio, a esse benefício, né? Tanto CLT como autônomo, MEI. E aí, qual é o procedimento? Você já passou por várias vezes esse procedimento? Foi a primeira vez? O que precisa levar? Eu passei já algumas vezes, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, porque eu passei também por uma cirurgia grande, invasiva, da coluna. Então eu fui afastado também do trabalho e obtive o meu benefício, não é? Auxílio doença por parte do INSS. Perfeito. E a primeira coisa que vem à cabeça a gente fala que você passou pelo médico perito. E nós sabemos através do dicionário da língua portuguesa que perito é todo aquele que possui perícia em determinado assunto. Ou seja, ele é especialista, ele é o mais especialista entre os especialistas sobre um assunto. E o que é engraçado é que esse médico que você passou, ele é tão especialista assim na sua doença, é isso? Então, na verdade, ele deveria ser de acordo com a doença do segurado. Mas sabemos que eles são médicos generalistas, né? Pode até ter alguma especialização, mas fica difícil ser especialista em todas as doenças, não é? Então, eles vão também conversar com você, fazer uma avaliação, não é? Um exame físico para constatar os seus relatórios médicos que você levou para comprovar a real necessidade de afastamento do trabalho e recebimento do auxílio-doença, ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Mas eu não estou entendendo, professor. Veja se você me explica melhor ou até desenha. Porque assim, você passou pelo seu médico oncologista agora, né? Seu médico super mega especialista fez um relatório minucioso sobre a sua cirurgia. E aí você está me dizendo que você tem que levar todo esse relatório, levar todos os exames médicos para um médico chamado perito, mas que não é perito na sua doença, para ele avaliar e ele dar uma ciência dizendo se aqueles relatórios são verdadeiros,
se eles são falsos, se você está ou não em condições de trabalhar? É isso? Sim. Mas que palhaçada! Por que isso se o médico ele não deveria automaticamente acreditar no seu médico oncologista especialista que diz que você não pode trabalhar? Exatamente, nós sabemos disso, mas não é isso que acontece, né? Nossa! E aí você pode relatar como foi essa experiência do dia 19 de janeiro, quando você foi num dos postos do INSS de São Paulo e passou pela perícia? Pode nos contar? Posso sim. Eu agendei em dezembro a perícia médica que foi marcada para 19 de janeiro. Eu pretendia levar também, nesse dia 19 de janeiro passado, novos relatórios, não é? Médicos atualizados e não os de outubro, quando eu realizei a cirurgia para retirada do tumor, não é? E das costas também, onde foi feito retirado do músculo grande dorsal, para ser colocado aqui na região occipital esquerda, né? Onde foi retirado o tumor. Só que eu tinha agendado consultas médicas no cabeça e pescoço do Dr. Arnaldo, que pertence à Santa Casa, no dia 13 de janeiro. Eu ia solicitar os novos relatórios, não é? Onde está previsto também radioterapia, talvez quimioterapia, não é? E uma avaliação mais recente. Só que quando eu fui lá no Largo do Aroche, no Dr. Arnaldo, foi cancelado a consulta. Sim. Não é? E foi agendado para o final de janeiro. Mas minha perícia já estava agendada para dia 19. Então, quando eu fui realizar a perícia, eu estava com relatórios ainda de outubro. Né? Aí, quando eu passei na perícia, eu fui atendido por uma médica. Não fui atendido no horário previsto. Levou quase 1 hora a mais. Na Rua Xavier de Toledo. No dia 19, estava marcado para as 9h40, fui atendido 10h40, quase 11 horas mais ou menos. E eu fui destratado pela médica perita, que não acreditou nos relatórios. Não é? Sabemos que para gostar, não precisa ir muito longe. Às vezes a gente olha para uma pessoa e já não simpatiza. De repente não foi com a cara, não é? E eu entrei na sala, fechei a porta, minha esposa não pôde entrar, ficou lá fora, né? E é isso que eu quero também abordar com vocês. Esse descaso, distrato por parte do perito. Então, nós podemos pensar da seguinte maneira, né? Essa questão que o relatório não estava atualizado, ela não é relevante, visto que o médico que o atende, o oncologista, a equipe cabeça e pescoço, eles deram o relatório da cirurgia e você estava com o relatório e também com os exames complementares de imagem e tudo. Então, isso não vem ao caso. Aqui o foco é a gente tentar compreender a situação da seguinte forma. Nos parece que para o médico perito ou para esta médica perita, que não deveria nem ser chamada assim, porque na verdade ela é generalista, ela atende todos os pacientes, ela não tem um conhecimento suficiente para avaliar nem o relatório médico de cirurgia, nem tampouco os exames de imagem que ele levou. Foi a maneira como ele foi atendido. Então, aqui o principal é dizer a forma como ele foi atendido. Nos parece que esses profissionais médicos peritos,
eles veem a pessoa que vai até a perícia como sendo alguém que não quer trabalhar. Então existe um pré-julgamento. Então que todos que estão ali aguardando para passar em perícia são pessoas vagabundas que arrumaram um motivo de doença para não seguir trabalhando na sua profissão. E que este médico, ele tem que analisar isto. Não se a pessoa tem ou não possibilidade de continuar trabalhando, mas se aquilo é verdade ou mentira. E aí ela coloca em jogo duas questões fundamentais. Primeiro, o direito do cidadão, que pagou, que contribuiu esses 12 meses ou mais anos para a Previdência e que agora está sendo questionado, validado se a sua documentação é verdadeira, e também ela está colocando em jogo o relatório médico do especialista que fez a cirurgia do segurado. Ou seja, é questionado tanto o segurado, como pessoa, como cidadão, como também o médico. Então aqui nós queremos chamar a atenção pública desse sistema arcaico, demodé, onde um médico se acha no direito de decidir a vida do cidadão, né? Se ele tem ou não direito de continuar com o seu benefício. E ainda sobre isso, recai outros problemas decorrentes a esse, porque a pessoa é afetada na sua questão emocional, física, ela já está doente, ela já está numa situação onde ela está se humilhando pedindo um benefício. Então, esse é o foco da questão, não é a data do relatório. Pode falar. Eu quero ressaltar também uma coisa bem importante, que quando eu entrei na sala 25, no dia 19 de janeiro, eu cumprimentei a médica. Bom dia. Não foi me dito bom dia. Estava com uma cara bem fechada, de brava. Não portava um crachá. Aí eu pergunto, onde que entra a empatia, a humanização, a compreensão, não é? Do paciente que já está enfermo. E eles também já partem do pressuposto, ao não usar o crachá, eles têm medo. Isso significa prejulgar a pessoa como um bandido, como um agressor, que todos eles vão bater no médico perito, o que não é verdade. O que não é verdade, pode ter alguns casos ocorrido, mas a maioria são pessoas de bem. Isso que eu quero dizer. Então, o que nós percebemos é que existe em todas essas perícias, mesmo nas quais ele foi atendido de maneira educada e normal, natural, uma atmosfera de medo. Uma atmosfera de medo por parte da unidade, do posto de atendimento, de uma atmosfera de medo que o assegurado vai agredir o médico. Isso hoje nem é possível de acontecer. Primeiro, porque o médico impede que seja entrado acompanhante, feito uma vistoria, o assegurado ele não pode entrar com mochila, bolsa, feito um exame prévio, como se ele estivesse carregando uma arma, ou seja, já se tem um pré-julgamento de que a pessoa que lá está, ela veio com a intenção de agredir o médico. Agora, se eles têm tanto medo, existe alguma coisa que desencadeia esse medo. Será que eles estão atendendo o indivíduo com respeito? Segundo, se existe câmera
É possível perceber isso. Terceiro lugar, a pessoa entrou com seus dados, com seus documentos para requerer esse exame pericial. Então, existe como saber quem é o cidadão. Se ele tem passagem na polícia, se ele é uma pessoa agressiva. Então, eles de antemão já sabem que não, que se trata de pessoas doentes, com algum tipo de invalidez. Então, me parece que nós precisamos juntar forças contra o serviço de atendimento previdenciário. Isso é muito forte. Nós pretendemos não parar por aqui, somente no nosso vídeo. Nós fizemos uma queixa dessa médica, uma queixa por escrito. Inclusive, ela não deixa saber o nome, né? Através do não uso do crachá. E também, quando ela solicitou uma documentação mais atualizada, ela colocou apenas o primeiro nome, ela não colocou o sobrenome, muito menos o carimbo contendo seu CRM. Todos os profissionais sabem que devem portar um carimbo, mais ainda o médico, todo documento é assinado e carimbado. Aí eu pergunto, doutora, onde está o seu carimbo? E quando nós descobrimos por conta própria o nome e sobrenome dela e o número do CRM, para o nosso espanto, o CRM de São Paulo não contém o registro dessa médica. Então, é muito estranho tudo isso. Né? Onde nós estamos sendo atendidos? Quais são os profissionais que estão do outro lado da mesa? Será que eles têm realmente capacitação para estar naquela função? Esse atendimento do professor Abrão suscitou todos esses questionamentos e que deve acontecer com outras pessoas que passam por lá e que talvez se torne pauta para ser feita uma pesquisa mais profunda. É um assunto que deve ser investigado. Então, é isso. Isso tudo, no mesmo dia, saí de lá horrorizado, voltamos para casa e fizemos a reclamação no Fale Brasil, que está dentro do gov.br, que é um site, né, do governo. E estou aguardando a conclusão dessa reclamação, não é? Governamental que eu fiz. E então parte-se do princípio, não é? Que o cidadão brasileiro, ele é um agressor, ele é um bandido, e esses médicos peritos, o INSS, é que tem medo do povo. Então, são questões que nós estamos colocando de grande relevância, porque com certeza não acontecem somente com ele, com o professor Abrão, mas sim com inúmeras pessoas. Nota-se na sala que se aguarda para a perícia um certo temor por parte das pessoas que vão ser periciadas. Ai, meu Deus, hoje é dia da perícia. Será que ele vai manter meu benefício? Será que ele vai tirar? E o que acontece? Além da pessoa ter piora na sua saúde, ela também vai tendo seu benefício cessado naquele momento, ela não sabe como lidar com a situação financeira. Veja bem, ela estava contando mês a mês com aquele valor. E de repente esse médico cessa. É cessado naquele momento, a pessoa não recebe no mês seguinte, ela não recebe mais e ela não sabe quando isso vai se dar outra vez, né? Ou seja, a restituição do seu benefício. Então, essa médica rude, arcaica, cessou o meu benefício no mesmo dia. Não acreditou nos relatórios que eu levei de outubro. No final de janeiro, eu passei novamente nos médicos do Dr. Arnaldo, que pertence à Santa Casa, e estou com todos os relatórios atualizados, não é? Onde consta claramente a minha incapacidade laboral, ou seja, não tenho ainda condições, não estou de alta para o mercado de trabalho. Só que agora eu preciso aguardar um mês, que está dando hoje, 19
não é, de fevereiro, para abrir o meu sistema do INSS para eu solicitar um novo agendamento médico, uma nova perícia no INSS. Aí, com essa nova documentação que eu tenho, inclusive do médico da urologia oncológica, onde me apareceu também em paralelo um adenocarcinoma na próstata, que estou indo para uma radioterapia. Então é isso. Então nós vamos encerrando o assunto de hoje. Esperamos que tenha ficado claro, né, essa experiência desastrosa com a Previdência, que a nossa voz se faça ouvida pelas instituições responsáveis e que haja resposta. Então não esqueçam, né, de deixar o seu like se gostaram do vídeo, né, continuem compartilhando nas suas redes e acionando o sininho para receber novas notificações. Um grande abraço!